Bom, segundo episódio de taxa de evolução, nós vamos falar sobre a teoria do equilíbrio pontuado. Bom, em 1972, esses dois paleontólogos, o Niles Eldredge e o Stephen Jay Gould, eles causaram uma certa revolução, né, no estudo de evolução, especialmente na paleontologia. Né? Os dois são paleontólogos, né? O Stephen Jay Gould já morreu, o Niles Eldredge está vivo, e eles vieram com a teoria do equilíbrio pontuado, tá? Então, como a gente viu na última aula, qual que era a proposta deles, né? Que você tem a estase, né? Então a estase é aquela condição onde os organismos ficam do mesmo jeito no registro fóssil, eles não mudam muito, e você tem momentos de mudança rápida, tá certo? Então, para eles, um organismo ficava do mesmo jeito durante muito tempo e, de repente, no sentido do registro fóssil, de repente, no sentido de tempo geológico, não estou falando de repente, rapidamente no tempo cronológico nosso, não. Estou falando em termos paleontológicos, né? Relativamente rápido, em termos paleontológicos, havia uma mudança na especiação, né? Então, naquele momento da especiação, a taxa de evolução seria mais rápida, enquanto que entre eventos de especiação, a taxa de evolução seria baixíssima, praticamente zero, que é o que caracteriza a estase, tá? Então, essa era a proposta deles, que, na verdade, as taxas de evolução eram variáveis, né? O que acontece, né, gente? Lembra que eu falei no último episódio que o registro fóssil, de certa forma, era um desafio para a teoria da evolução de Darwin. Por quê? Especialmente, né, na época do Darwin, quando o registro fóssil era menos conhecido do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muitos exemplos de formas de transição no registro fóssil. Mas naquela época tinham poucas, né, ou quase nenhuma. E então, o que acontece? O que a teoria da evolução, né, por seleção natural darwiniana prega, que são pequenas mudanças lentas e graduais ao longo do tempo, levando a mudança nas espécies. Mas no registro fóssil não é isso que era observado, né? A maneira de explicar por que não era isso que era observado sempre foi argumentar que o registro fóssil era incompleto. Tá? Como o registro fóssil é incompleto, a gente não vai ter essas formas intermediárias, porque vai ter uma ou outra ou nenhuma, né? Então, o fato seria esse. Mas o Eldredge e o Gould, eles deram uma interpretação diferente. Na verdade, tudo bem, o registro fóssil é incompleto? Mas quando a gente tem um registro fóssil completo, mesmo assim, de um organismo que está muito bem fossilizado ao longo de muito tempo, mesmo assim a gente observa estase e mudança repentina no sentido paleontológico, tá? Então você tem estase e de repente surge uma espécie diferente, tá? Então, a ideia do equilíbrio pontuado é essa. Então, a espécie ficaria em equilíbrio, que seria a estase, pontuado por mudanças rápidas na especiação. Eles fizeram um contraponto com a ideia do gradualismo filético, que era a ideia reinante, né, da síntese moderna, de que as espécies vão mudando gradualmente pela mudança das frequências gênicas e tal. Né? Então, eles propuseram. Então, quando a gente tem quando a gente pensa, né, do lado esquerdo aqui no gradualismo filético, a gente tem essa visão, né? Você tem uma espécie ancestral que gradualmente vai divergindo em duas espécies descendentes, né? Você vê que ela gradualmente vai mudando nessa linhagem, gradualmente vai mudando nessa linhagem, e no final, eventualmente, você tem duas espécies muito diferentes, inclusive diferente dessa ancestral. Tá? Esse é o argumento clássico da seleção natural, pequenas mudanças por seleção natural, isso levaria ao que é chamado de gradualismo filético, mudanças graduais ao longo, né, dos táxons, das linhagens, levando à especiação. Tá? Só que por que você não observa isso daqui no registro fóssil? Porque o registro fóssil é incompleto. Então, quando você observa, você encontra essa no registro fóssil, depois você encontra essas duas, então você deduz que foi isso daqui que aconteceu. Bom, o Eldredge e o Gould propuseram que não, que na verdade essa espécie aqui, ela fica muito parecida no registro fóssil, para quando você tem o registro fóssil, você vê que ela fica igual, e que de repente você tem uma espécie diferente surgindo, de repente você pode ter outra espécie diferente, e inclusive a espécie ancestral, ela pode até continuar, ela pode continuar existindo, não necessariamente ela vai deixar de existir a partir do momento que há especiação, tá? Esse é um outro argumento que a gente pode falar um pouco sobre ele, tá certo? Vamos olhar isso de outra forma. E aí entra um ponto importante da teoria do equilíbrio pontuado, é que ela é baseada na especiação peripátrica. Tá? Então vamos lembrar, especiação alopátrica ela pode ser alopátrica e envolve separação geográfica. Tá?
diferente da parapátrica, que é adjacente, não tem isolamento geográfico entre as formas, tá? Não tem barreira separando, tá? Então essa não é parapátrica, essa é peripátrica, é um tipo especial da alopátrica, onde, ao invés de você ter duas populações filhas, vamos chamar assim, mais ou menos do mesmo tamanho, que é o que ocorre na alopátrica clássica, você tem uma muito menor do que a outra, né? Você tem um isolamento periférico de uma parte da população de uma espécie ancestral. Tá? Isso daí é chave na teoria do equilíbrio pontuado. Então, no gradualismo flat, o que você tem? Você tem uma mudança gradual aqui, isso daqui seria uma distribuição normal de uma característica, normal do ponto de vista estatístico, né? De uma característica morfológica, por exemplo. Tá? Então, aqui você tem a média, então vamos pensar no tamanho de uma determinada espécie. Tá? Você tem a média, né? E você tem os indivíduos menores e os indivíduos maiores. Você tem uma distribuição normal em torno da média. Isso daí, ao longo do tempo, pode variar, pode ser que, né, pode ter uma seleção estabilizadora, que a média fique mais alta, né, e tal, tanto faz. Pode ter uma seleção disruptiva, né, ou pode ser que elas sejam isoladas por uma barreira, levando à especiação. Aí você tem metade do grupo indo para cá e metade do grupo indo para cá. Isso numa especiação alopátrica, por exemplo, surgimento de uma barreira. Vamos imaginar o Istmo do Panamá separando as populações de crustáceos do Caribe e do Pacífico, por exemplo. Né? Você tem uma parte da população de cá, uma de cá, e elas vão se diferenciando e levando a duas espécies distintas. Beleza, isso é o gradualismo filético, certo? Como que seria no equilíbrio pontuado? Primeiro, no equilíbrio pontuado, você tem a estase. O que é a estase? A estase é isso daqui que vocês podem acompanhar aqui, ó, tá? O que acontece, gente? A média, ela não é a mesma ao longo do tempo. É claro que ao longo do tempo existem mudanças, tá? Então, a estase é algo que não é exatamente, né? Quando a gente olha para uma figura como essa daqui, né? Ela fica exatamente igual. Bom, não é bem assim, né? Na verdade, ela flutua um pouco. Pode ser que ela fique menor, fique maior, né? Há uma flutuação nessa espécie, tá? Mas você vê que é uma espécie com muitos indivíduos, né? Distribuição normal, fica um pouquinho maior, um pouquinho maior. Mas aqui aconteceu uma coisa diferente. O que acontece? Imagina uma especiação peripátrica. Então, alguns indivíduos dessa população, por exemplo, colonizaram uma ilha, né, um número pequeno de indivíduos, sob forte pressão de seleção, sob forte pressão da deriva genética, porque é uma população pequena, né? Então você tem... Aí o que acontece? Isso daqui, essa situação da especiação peripátrica, inclusive pelo próprio Mayr, levaria a uma especiação rápida, é um processo rápido de especiação. Além disso, essa população aqui que deu origem à nova espécie, ela é periférica e ela tem uma distribuição muito restrita, tá? Então, essa seria a razão de por que você não encontra forma de transição no registro fóssil. Primeiro, porque a transição ela é relativamente rápida, então você teria que pegar exatamente aquele momento. Segundo, essa forma que está surgindo está num lugar muito restrito, então é difícil você ter sorte de ter um fóssil daquele lugar. Então essa seria a explicação, mais do que essa daqui. Então, e a partir daí você teria a formação de uma nova espécie, que eventualmente poderia crescer, né, ter mais indivíduos, e se estabilizaria em torno de uma média aqui, né, diferente da média da espécie original, tá certo? E a espécie original, ela continuaria, porque ela é uma espécie grande, por exemplo, né, que ocupa o continente, ela não deixaria de existir. Só porque uma pequena parte dela colonizou uma nova área e formou uma nova espécie, não quer dizer que aquela primeira espécie mudou. Ela, na verdade, continua do mesmo jeito. Tá? Então, esse seria o argumento dessa continuidade da espécie ancestral ao longo do registro fóssil. Então, enquanto aqui você teria espécie 1 dando origem à espécie 2 e espécie 3, aqui você teria a espécie 1 que continua existindo, que deu origem à espécie 2, que é descendente da espécie 1. Tá? Através da especiação peripátrica. Tá? Isso daí explicaria o equilíbrio pontuado. Então, o equilíbrio pontuado é explicado pela especiação peripátrica. Por que a especiação por que durante a especiação a taxa de evolução é rápida? E o porquê que entre especiações a taxa de evolução é baixa, né, por causa da estase. Alguns exemplos para corroborar essa ideia do Eldredge e do Gould, né? Um exemplo clássico são esses briozoários aqui do Caribe, né? São esses organismos bem pequenininhos, né? Que tem essa estrutura calcificada que deixa um ótimo registro fóssil, tá? Então aqui você tem as espécies, essa barra escura é a duração delas, então, por exemplo, essa espécie aqui, tênue, você encontra ela de mais ou menos 4,5 milhões de anos atrás até o presente, tá? Essa outra espécie aqui você encontra de mais ou menos 3 até o presente, tá? Essa daqui, a Auriculatum, você encontra aqui, ó, desde 8 milhões de anos atrás até quase 1 milhão de anos atrás, tá certo? Então isso daqui é a duração delas no registro fóssil, tá?
nesse eixo X aqui é a mudanças que as mudanças morfológicas que elas sofreram, tá certo? Então, no eixo Y são as mudanças morfológicas. Então, por exemplo, auriculatum, tá? Ela é mais parecida com coligatum do que com tênue, por exemplo, tá? Porque ela está mais perto aqui no eixo X, né, de coligatum do que de tênue, tá? Elas são mais parecidas entre si do que pacífico, por exemplo, tá? Então, o que que acontece, né? O eixo aqui mostra o tanto que divergiu a forma. E o que que acontece? Você vê que você não tem formas graduais intermediárias entre elas, né? Ou ela tem a forma de auriculato, ou ela tem a forma de coligato, tá? Elas aparecem simultaneamente no registro fóssil já com essa forma, tá? Acredita-se que essa espécie aqui possa ser o ancestral dessa linhagem de cá, né? Mas você não vê forma de transição, tá? Daqui para cá também você não tem forma de transição, você tem elas já com a aparência delas no registro fóssil, tá? Então, isso daqui, né, ou seja, a falta, isso daqui caracteriza estase, tá certo? Essas barras pretas aqui, sem mudança, e você tem esses traços horizontais aqui caracterizando o que seria a especiação rápida. Aqui já é um outro exemplo, né? Aqui a gente já tem esses trilobitas, né, que são muito abundantes no registro fóssil, e você tem aqui o número de costelas pigidiais, tá? Então são essas últimas costelinhas que eles têm aqui, ó, né? O que que acontece? Se você comparar o número delas ao longo do tempo em várias linhagens diferentes, vários gêneros, tá? Você vê que o número muda com o tempo, né? Vai aumentando, tende a aumentar, na maioria deles tende a aumentar, às vezes diminui um pouco, mas geralmente tende a aumentar. Mas você vê que é uma mudança gradual, né? Então, quando você olha isso daqui, você observa, você não observa equilíbrio pontuado, você observa esse padrão gradual, que, como eu falei, está de acordo com a evolução, né, por seleção natural, por pequenas mudanças ao longo do tempo. Outro exemplo né, que vai contra o equilíbrio pontuado é esse daqui, desse Pelycodes aqui, que é um primata do Eoceno, tá? Se você pegar e organizar as espécies e ver aqui, por exemplo, né, o tamanho da mandíbula, você vê que o tamanho dela vai mudando gradualmente ao longo do tempo, tá? Vai mudando gradualmente, tem divergência, não vê um padrão de equilíbrio pontuado, você não vê estase com mudança rápida, você vê um padrão de mudança muito compatível com o gradualismo filético, tá? Aqui, então, né, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse foraminífero aqui, ó, você vê que é bem gradual a mudança dele. Isso daqui está, né, muito perfeito para o gradualismo filético. Já esses daqui são aqueles mesmos briozoários que eu mostrei antes, eles estão muito característicos do equilíbrio pontuado, tá? Né, você tem mudanças rápidas e estase, mudança rápida e estase, mudança rápida e estase. Aqui não, aqui tem mudança gradual. Agora, olha esse daqui, por exemplo, esse radiolário aqui. Você tem meio que as duas coisas, né? Você tem estase, aqui você tem uma estase muito característica, tá? Então você tem estase, mudança rápida e estase. Então, aqui seria um equilíbrio pontuado. Chega aqui, ele começa a mudar gradualmente, ó. Tá? Aqui não é estase, aqui você vê que ele está mudando mais, ó. Tá? Então, ou seja, nesse período aqui ele era mais para o equilíbrio pontuado, já nesse período mais para gradualismo filético, tá? Então, o que que acontece, né? A gente tem esse grande debate, né? E, na verdade, o Eldredge e o Gould argumentaram, na verdade, que toda a interpretação do registro fóssil estava errada, que, né, a evolução não procede, né, da forma que Darwin tinha falado, que até Darwin estaria errado, né? Que ela seria de um modo mais heterogêneo, com períodos de estase pontuados por períodos de evolução rápida, né? Então, isso daqui seria a representação clássica do equilíbrio pontuado. Considerando a morfologia no eixo X e o tempo no eixo Y, né, você tem esse padrão de estase com mudança rápida na especiação. Ao contrário do gradualismo filético, onde você tem mudanças graduais ao longo do tempo, levando a novas espécies, tá? No fundo, depois, né, de amadurecer essa ideia de, né, praticamente quase 50 anos atrás, você tem, então, um amadurecimento. Vários exemplos mostram que, primeiro, a estase realmente é um padrão muito comum no registro fóssil, mas existe gradualismo filético também, tá? Então, no fundo, a visão que nós temos hoje é essa daqui, né? Que a gente tem, em alguns momentos, em algumas instâncias, equilíbrio pontuado, bem característico, como, né, naqueles exemplos clássicos que eu dei, mas em outros exemplos a gente tem gradualismo filético. E no meio do caminho a gente tem todas as possibilidades, né? Você tem a possibilidade de um gradualismo filético, depois estase, né? Então você tem várias possibilidades, né? Uma espécie continua, a outra muda não tão rapidamente quanto, né, seria esperado. Então você tem, na verdade, um contínuo, né? O equilíbrio pontuado seria um extremo, o gradualismo filético seria outro extremo, e aí no meio você tem várias coisas. Mas o que é importante é que existe, né? Realmente as ideias do equilíbrio pontuado trouxeram uma nova perspectiva, trouxeram a paleontologia para o palco principal da evolução, porque
apesar, por exemplo, do Simpson ter participado da síntese moderna, os fósseis eram sempre vistos só como uma evidência da evolução. Eles contribuíram um pouco para a teoria evolutiva, para as ideias e para o que era evolução, né? Então, agora a contribuição é um pouco mais robusta, né? E aí vem a pergunta, né? Será que a natureza dá saltos ou não dá, né? Uma frase famosa do Darwin é essa, que né, em latim é isso daqui, né? Que a natureza não dá saltos, tá certo? Que ela procede de forma lenta e gradual, de acordo com a seleção natural. Claro, um dos argumentos, inclusive, do próprio Gould, né, é que as pessoas tinham interpretado errado e que, na verdade, até o próprio Darwin estava errado, que, na verdade, a evolução ela procedia de forma rápida. Não rápida no sentido de macromutação, de saltacionismo, tá, gente? Isso vamos colocar isso daqui em outra coisa. Isso não é saltacionismo, tá? A ideia de saltacionismo é aquela ideia mais do pessoal da genética, que mudanças genéticas poderiam levar a mutações, poderiam levar a mudanças abruptas na evolução, ou seria o que moveria a evolução. Lembra que quando a genética foi redescoberta, os trabalhos do Mendel, a seleção natural foi questionada, porque as mudanças genéticas que os geneticistas estavam fazendo ali eram de caracteres discretos e que eram mudanças grandes, não eram mudanças pequenas, lentas e graduais. Mas com a síntese moderna, né, as ideias de genética de populações, de pequenas mudanças, foram casadas de novo e a genética voltou a ser compatível com a evolução, tá? Então aqui não é que a gente está questionando isso, não. Na verdade, aqui os mecanismos são aqueles genéticos mesmo. A especiação, inclusive, a especiação peripátrica é a ideia do Mair. O próprio Mair, né, é até irônico, né, que o próprio Mair disse que provavelmente a especiação mais comum que tem é a peripátrica, né? Então, assim, se é mais comum a peripátrica, o equilíbrio pontuado ocorreria muitas vezes, que é o argumento do Eldredge e do Gould, né? Então, será que a evolução é sempre lenta e gradual? Aí que é o negócio, né? Como eu falei com vocês, se vocês olharem a figura da origem das espécies, vocês vão ver que o Darwin desenha algumas espécies que não mudam, elas ficam iguais. Algumas se extinguem, mas outras continuam. Tem uma delas que fica até, né, durante o tempo todo até o presente. Então, assim, para o Darwin, existiam espécies que... Não, o Darwin sabia que tinha espécies que evoluíam rápido e outras que evoluíam devagar, né? Ele sabia disso. Ele sabia que a taxa de evolução não era constante, que, né, a evolução, e inclusive ele fala isso, né, que a evolução ela pode ser muito rápida num momento e pode ser muito lenta em outro. Ou seja, na verdade, o que é sempre lento e gradual é a adaptação por seleção natural. Isso daí não tem jeito. Adaptação por seleção natural é lenta e gradual, em qualquer contexto, tá? Adaptação por seleção natural é um processo lento e gradual. O que tem acontecido aqui, o que acontece aqui, por exemplo, é uma situação extrema, onde você tem um ambiente extremo, na periferia da distribuição da espécie, com uma população muito pequena, né? Provavelmente, em grande maioria das populações que tentaram essa colonização morreram, se extinguiram, mas com muito tempo uma ou outra pode conseguir colonizar e pode se dar bem naquele ambiente e pode sofrer mudanças rápidas em função desses fatores, seleção natural e deriva genética forte atuando naquela população, levando a mudanças relativamente rápidas, né? Que seria as pontuações do equilíbrio pontuado, né? E o equilíbrio seria a estase, tá? Então hoje a gente tem essa visão mais madura, assim. Então Darwin não estava errado, ele não falou que a evolução sempre tinha que ser lenta e gradual. Ele falou que a adaptação, a seleção natural era um processo lento e gradual. Então a seleção natural continua sendo um processo lento e gradual, ela é um processo importante na evolução, mas como a gente sabe, ela não é a única explicação, o único processo evolutivo que existe, né? E agora a gente tem visto vários processos macroevolutivos, né, que saem um pouco fora da microevolução clássica, como a gente aprendeu com a síntese moderna. Bom? Então, nos próximos episódios, a gente vai ver a quantificação de taxas evolutivas.